Aula número 43, Ricardo Reis, outro heterônimo de Fernando Pessoa. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mão enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois, pensemos crianças adultas que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlancemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio, mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, sem ódios, sem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores. Pega tu nelas e deixa-as no colo, e que seu perfume suavize o momento, esse momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te acorda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o obro ao banqueiro sombrio, eu não terei que sofrer ao lembrar-me de ti, ser-me-ás suave a memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagã, triste e com flores no regaço. Vamos dividir esta poesia em 3 partes para interpretar cuidadosamente a poesia de Ricardo Reis, outro personagem de Fernando Pessoa. Primeira parte, 3 partes lógicas. Primeira parte, as duas primeiras estrofes. Vamos ver. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mão enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois, pensemos crianças adultas que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa, vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. O tema dessa primeira parte, o que é que ele está falando? É o desejo epicurista que vocês conhecem, de aproveitar a vida integralmente todos os dias. É o desejo epicurista de fluir o momento agora presente, de agora, do já, do hoje, do momento em que estão contemplando o rio. Epicurismo. Observa. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, sossegadamente fitemos o seu curso. Ele quer a beleza,
a beleza da paisagem, cenário de beleza natural, em que aquele momento é um momento romântico para ambos. É o que deseja. Leia comigo. E aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos nessas duas primeiras estrofes, há uma fugacidade da vida, há um fluir do presente, todo à margem ou ao lado do epicurismo. Vem sentar-te comigo à beira do rio. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Lídia exerce a função sintática do texto do vocativo. Ele está invocando a parceira. Depois pensamos crianças adultas, eu diria que isso é um paradoxo. Crianças e tudo que ela tem de bela, mas adultas. Vamos ver uma segunda parte. Vamos deixar no vídeo a segunda parte. A segunda parte é a terceira, quarta e quinta e sexta estrofes. Vamos lá ver. Desenlancemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos, quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio, mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, sem ódios, nem paixões, que levantam a voz, nem invejas que dão movimentos demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivéssemos, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé, um do outro, ouvindo o correr, o rio, e vendo-o. Colhemos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que seu perfume suavize o momento, esse momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Qual é o tema dessa segunda parte? Bom, ele está abandonando, ele está renunciando o próprio gozo passageiro, fugaz, que passa no momento da vida. Ele está negando esse gozo momentâneo que está com a donzela. Atitude amorosa de passividade e não de agressividade. Por que passividade? Observa, ouvindo correr o rio e vendo. Essa é a felicidade. Sem agressividade. Calma. Desta segunda parte, nós poderemos ver ainda que é um afrouxar do impulso amoroso. O impulso amoroso cessa, se desfaz. Desenlancemos as mãos. Por quê? Porque cessa o impulso amoroso. Essa oração, eu queria destacar com os senhores uma oração importante. A oração condicional que está no texto. Leamos juntos. Trocar beijos e abraços e carícias é uma bela figura de linguagem que quem sabe fazer orna muito a frase. Ela se chama polissíndito, repetição da conjunção e ou de uma outra qualquer no texto. Finalmente, vamos ficar com a terceira parte lógica da minha divisão. As duas últimas estrofes. Ao menos se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois,
sem que minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que criança. E se antes do que eu levares o obro ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. Qual é o tema? O que ele falou de importante nessa última parte? A renúncia ao gozo é a forma que ele encontrou de anular o sofrimento causado pela antivisão da morte. Esse é o tema. Em dois momentos do texto, observa comigo, observa metaforicamente a antivisão da morte. Primeiro, a morte do poeta está no texto. Vê se localiza comigo. A morte do poeta. Onde está a morte do poeta? Olha o primeiro verso. Ao menos se for sombra antes, lembrar-te-ás. Se eu for sombra antes, lembrar-te-ás. É a morte. Mas o poeta também faz uma outra alusão à morte dela. E se antes do que eu levares o obro ao barqueiro, e esse barqueiro sombrio, na mitologia greco-romana, o barqueiro leva uma moeda na boca para a travessia do rio depois de morto. É um barqueiro sombrio. É Caronte, da mitologia greco-romana. Caronte, que na Grécia transportava as almas dos mortos que tinham sido enterrados ou incinerados mediante um óbolo, pequena moeda grega que a família do defunto lhe colocava na boca como pagamento da travessia da vida para a morte. E isso está preso na literatura clássica mitológica da Grécia. Estamos vendo então Ricardo Reis. As características de Ricardo Reis, 2 ou 3 características. Primeiro, a principal, epicurismo. Viver a vida presente, atual, momentânea. Não pensar no passado, nem no futuro. Viver o agora, o já, o hoje. 2, o estoicismo. Suportar as amarguras da vida de maneira filosófica. Então, o estoico aceita as leis inexoráveis da dor, do destino. Indiferença ao sofrimento e à desgraça. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas. Outra, tranquilidade, serenidade, indiferença, aceitação. Ai, que a felicidade é o sol, virá a noite, mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Paganismo, elogio da vida rústica, da vida pequena. Colhemos flores, molhemos leves as rosas, como veremos nas poesias dele. Aceitação do tempo que é efêmero e que passa rápido para todos, de Ricardo Reis. Quero, ignorado, aos que a fama bafeja, embacia-se a vida. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas aos que nada espera, tudo que vem é grato. Vamos colocar o poema no vídeo. Aliás, exemplo típico de Ricardo Reis. O epicurismo dele, o estoicismo dele é típico. Esse poema é importante para a característica de Ricardo Reis. Está lá o poema declamado. Permita que eu coloque esse poema na ordem direta, só para entender. Quero encher meus dias de não querer mais deles, ignorado,
desculpa, e calmo por ignorado, e próprio por calmo. O ouro irrita a pele aos que a riqueza toca. Embacia-se a vida aos que a fama bafeja. A noite virá aos que a felicidade é sol, mas tudo vem, é grato ao que nada espera. Esta é a poesia na ordem direta. Vejamos agora a poesia declamada no texto, no vídeo. Primeiramente, duas palavras que talvez não é de uso comum. Bafejar. Veja lá, bafejar. Então, é soprar brandamente, ou, no sentido figurado, de favorecer alguém. Bafejar. Olha, aos que a fama bafeja, que ajuda, que auxilia. Embacia-se a vida, a eles embacia-se a vida. Embaciar é tornar baço. Por exemplo, o espelho, tornar baço. Mas, por metáfora, tirar o brilho de alguém. Eu posso embaciar a vida de alguém. Por metáfora. Vamos a uma interpretação. Quero ignorar de calmo, por ignorar de próprio, por calmo encher meus dias de não querer mais deles. Bom, isso é a teoria de Schopenhauer. A teoria de Schopenhauer é que a felicidade se alcança com a renúncia dos desejos. É o paraíso búdico, não desejar nada, nunca terá frustração. A vida decorre calmamente. É o desejo que atormenta o homem, que é infinito, não tem fim. É o desejo. Isso é Schopenhauer. Então veja o que está dizendo Ricardo Reis. Quero ignorar de calmo, por ignorado, e próprio por calmo encher meus dias de não querer mais deles. Isso é Schopenhauer. Eu observo aos senhores que estou lendo o poema do meu livro, de minha autoria, por isso que não citei desde o início. É minha autoria, o livro de que estou consultando para a obra. Quem é que fala? Qual dos poetas portugueses falou a mesma coisa que nos fala Ricardo Reis? Antero de Quental. Quer dizer, em que a felicidade é o nada, é o vazio. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura, e eis que de súbito avisto fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado, eu sou o vagabundo, o deserdado, abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. É o que falou Ricardo Reis de não querer mais deles nada. A minha vida é não querer nada pelo futuro, é viver o presente. E para Antero de Quental, o paraíso é o que ele falou no final. Silêncio, escuridão e nada mais. Olha um trechinho do vídeo, um trecho de Fernando Pessoa, de Ricardo Reis, ao lado. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele, embacia-se a vida. Eu já falei que embaciar é tornar baço, né? Prejudicar a vida, não dar valor à vida. Camões fala a mesma coisa em seu poema Nos Lusíadas de Camões. A gente se lê o que isso que está escrito, que o ouro embaça a vida. O ouro embaça a vida. A riqueza embaça a vida. E ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também. Porque essas honras vãs e esse ouro, verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecer os que os ter que possuí-los sem os merecer. Camões.
Há um poeta, Francisco de Vasconcelos, do século XVII. Há um poema tão belo que fala a mesma coisa que Camões falou e que Fernando Pessoa está dizendo na voz de Ricardo Reis, que vale a pena conhecer. Ele pede que você observe todas as coisas desse mundo. Um belo navio, que agora está velho, que foi brilhante. Um farol iluminado, a vestimenta iluminada, um palácio iluminado. Veja agora o que são ruínas. A vida acaba com tudo, devora tudo. Veja que coisa linda de soneto. Observa. Esse bachel nas praias derrotado, tio em Vesúvios incendido, foi zéfiro suave em doce agrado. Se a nau, o sol, a rosa, a primavera, estrago, eclipse, cinza, ardor cruel sente nos auges de um alento vago, olha, cego mortal, e considera que és rosa, primavera, sol, bachel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. 2 versos que eu retire do poema de Ricardo Reis é o seu tema, e é fácil entender Ricardo Reis e o poema. Mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Não tenhas nada nas mãos, nem uma memória na alma, que quando te puserem nas mãos o óbolo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar que Atropos tu não tire? Que louros que não fanem nos arbítrios de Minos? Que honras que te não tornem da estatura da sombra? Que serás quando fores na noite e ao fim da estrada? Colhe as flores, mas larga-as das mãos mal as olhastes. Senta-te ao sol, abdica e sê rei de si próprio. Vou ler a interpretação desse poema que eu faço no meu livro. Nas mãos, sentido material, não tenhamos nada. Na alma, sentido espiritual, não tenhamos sequer uma memória, porque nada cairá nas mãos ou da alma quando chegarmos à hora da morte, quando te puserem nas mãos o óbolo último. Essa é a hora da morte. Despojamento, observa no texto, despojamento. Domínio absoluto do eu. Que bens materiais ou espirituais, a palavra trono que está no texto, que bens materiais ou espirituais, trono, este mundo pode nos dar que a morte, onde está a morte? Atropos, que a morte não nos tire. Que conquistas ou vaidades, loucos, que não furtem nos arbítrios de um juiz implacável, que é aquele Minos que está no texto. Que horas de nossa vida, que sobre elas não caia a imensidade de uma sombra? Que seremos quando estivermos na noite e ao fim da estrada, ou seja, na morte e no fim da vida? Aproveitamos a vida, colhemos flores, mas não nos apeguemos a ela. Ele falou, largas das mãos mal as olhastes. Sentemos ao sol, abdiquemos de tudo que é transitório, e então seremos rei de nós mesmos e nunca escravos de alguém. Bom, Atropos, já disse, era uma das moiras chamadas de parcas pelos romanos. Para Homero, representava o destino individual, do qual nenhum mortal escaparia.
Parcas ditava o limite da vida para cada homem. Minos, eu disse, é um juiz implacável dos mortos. Rei de Creta. Aí está um verbo interessante, verbo fanar. Que louros que não fanem nos arbítrios de Minos, fanar, roubar. Fanar, de fano, era um tabuleiro em que na antiguidade se contavam as moedas de ouro. Havia então vários alvéolos, conforme o valor da moeda. Moeda de 50, de 100, de 200, em ouro. O indivíduo no comércio, ao contar as moedas, colocava a mão e girava, colocando cada moeda em seu devido alvéolo. Então, fanar, alguns deles colocavam a moeda na unha. Fanar, daí meter a unha, que é roubar. Fanar, quando se faz em Portugal, com o dedão aparentemente fixo no espaço e girando os dedos, é roubar. Fane, fanar. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se não perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Não há tristeza nem alegrias na nossa vida. Assim saibamos sábios, incautos, não a viver, mas decorrê-la tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira do rio, à beira da estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos. Saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto, não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhamos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. Girassóis, sempre fitando o sol da vida, iremos, tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Vou ler a interpretação que eu faço no meu livro. Cromos é o tempo. É o deus grego que devora o próprio filho. O tempo consome tudo. Gera os filhos e os devora. Não resiste. Ao Deus atroz, que os próprios filhos devora e devora sempre. Então, para que envolver-se com a vida? Não se preocupar com o presente e muito menos com o futuro é o segredo da arte de viver. Do envolvimento resulta sofrimento. Então saibamos, sábios, preocupados, a não viver. Cheguemos à morte calmos, sem preocupações. Saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir, aceitamos nossos destinos, não enfrentamos as adversidades da vida. Ele não falou? Girassóis sempre fitando o sol. O girassol muda de posição acompanhando o movimento do sol. A vida é assim também. Eu mudo de caminho acompanhando o movimento da minha vida, para o bem e aproveitando o agora, o hoje. As flores são a beleza perecível. Colhamos. Os rios marcam o tempo de maneira calma. Molhemos as mãos em suas águas para aprendermos a ser calmos como eles. Alguns verbos no imperativo dizem da vontade do sujeito lírico de que imitemos também, saibamos, envelheçamos, colhamos, molhemos. Algumas palavras exercem expressivo significado, simbólico. Jarra, o ambiente em que vivemos. Flores, a beleza perecível. Crianças, a inocência. Rios, o tempo que passa.
girassóis, sabedoria de saber mudar de posição para receber sempre a luz do sol. Sol. Já que o tema é sossego, a tranquilidade como ideal a ser atingido, a maioria dos adjetivos remetem ao significado de sossego e tranquilidade. Olha no texto. Plácidas, as horas, sábios, incautos, nós, tranquilos, plácidos, leves, rios calmos. Algumas conjunções são expressivas, muito expressivas. Na primeira estrofe, a conjunção se. São plácidas todas as horas que nós perdemos, se, desde que pomos flores. É esse que é o problema. Essa é a condição. Ou seja, as horas que perdemos na vida são plácidas, desde que coloquemos flores na vida, tal colocamos flores na jarra. A conjunção mas, ligando a terceira estrofe à segunda, é muito significativa. Nega o sentido de viver, preferindo o verbo decorrer. Observa a última. Decorrer. Decorrer não é viver. Não viver a vida, mas decorrer a vida. Viver a vida é a só existência. Decorrer a vida é gozar a vida. Viver é ter a vida, estar com vida, existir. Decorrer é passar, escoar-se, fazer correr lentamente, tal quase fazem os rios. Vivamos a vida. Segue teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O resto é a sombra das árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas, serenamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Está no texto. Segue o teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O verbo no imperativo determina o comportamento que se deve buscar para enfrentar a vida. É o carpe diem, ou a filosofia epicurista segundo a qual se deve aproveitar intensamente a vida. São 3 conselhos aí no texto. Aceita calmamente o teu destino, ou seja, segue o teu destino. Cuida prazerosamente daquilo que a vida te pode oferecer. Olha no texto. Rega as tuas plantas. Aprecia serenamente a beleza do mundo, ainda que efêmera como as rosas. Ama as tuas rosas. O resto não te pertence, é sombra de árvores alheias. Nós construímos a realidade. Sempre somos iguais. A realidade é nossa criada. Basta seguir o destino, regar as plantas e amar as rosas. A dor, quando eventualmente aparece, deixa no altar como se fosse um ex-voto aos deuses. É assim a dor quadro ou imagem que se oferece e expõe no altar em comemoração de voto ou de desejo realizado, ex-voto. No texto se vê o estoicismo, suportar heroicamente as desavenças da vida, vê de longe a vida,
Não te envolvas afetivamente. Ser indiferente. Esta apatia permite gozar a vida sem dor ou sofrimento. Por isso, a vida deve ser vista de longe, estoicamente. A resposta às tuas interrogações está nos deuses, nos fados, nos destinos. Os deuses não pensam. Deixam que aconteça e imita-os. Por acaso os rios pensam quando seguem seu destino? Goza o prazer momentâneo, epicurismo. Aceita o poder inexorável do destino, estoicismo. Os deuses são os fados. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros, fitos, os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto, a segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morremos. Colhe o dia, porque és ele. Interpretação que eu dei ao poema em meu livro. Às vezes, diversos de outra interpretação. Mas, com todo respeito, eu vou ler a minha interpretação. Carpe diem. Colhe o dia. Aproveita o momento presente. É o tema desse poema. Escrito por Ricardo Reis, não poderia ser diferente. Recebe forte influência de poeta latino Horácio, célebre em cantar em seus versos a beleza do momento presente. É a filosofia de Epicuro, segundo a qual se deve buscar o máximo prazer da vida, e isso só é possível no momento presente, já que o passado e o futuro estão distantes do agora e já. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. O aparente paradoxo se desfaz quando nos certificamos de que ninguém é dado o privilégio de ver o passado. Vem o que não vem. Ver o passado é ver o que não viu. O passado é apenas produto de um exercício mental. Só mesmo os olhos no futuro veem o que não pode ver-se. Com efeito, a ninguém é dado o poder de ver o futuro. Pode ser imaginado, idealizado, querido, mas visto nunca. Ao futuro não se pode ver, embora possa ser ouvido. Passado e futuro são percepções ilusórias. Só o momento atual é real, concreto, visto, vivido e gozado. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa? Ou na ordem direta, por que ir por a segurança nossa que está perto tão longe? O homem só se realiza no momento presente. Só o momento presente está ao alcance de qualquer ser humano. Esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. O poeta insiste em demonstrar no demonstrativo adequado. É isto, justamente para mostrar que está perto. E aquele, quando está distante. Nada mais coerente. Isso revela o próximo, o imediato, o instante presente. Isso, aquele, aquela, aquilo revela o distante, o imediato, o instante passado ou futuro. Perene flui interminável a hora que nos confessa nulos, ou seja, sempre somos lembrados de que não somos nada, estoicismo. Estamos sempre ameaçados pela noite,
no mesmo hausto em que vivemos e morremos. A vida é efêmera. A mesma aspiração, o mesmo sorvo que nos alimenta, mata-nos. Então, colhe o dia porque é ele. Este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Nada se pode perder uma parcela da vida pensando no futuro. Não se pode perder outra parcela da vida pensando no passado. Hoje és. Colhe o dia. Carpe diem. É oportuno mostrar aqui a filosofia de Santo Agostinho. Ouça. O que agora claramente transparece é que nem há tempos futuros, nem pretéritos, nem passados. É impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das coisas presentes e presente das coisas futuras. E existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente da coisa passada, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Caeiro pensa igual. O passado é só lembrança. Por isso, uns veem o que não vem. O futuro é esperança. Por isso, uns veem o que não pode ver-se. Só o presente é visão presente das coisas presentes. Colhe o teu dia. Tu és. Eu estou divulgando a língua portuguesa. Estou dando algumas aulas de literatura portuguesa e brasileira. Começamos desde o trovadorismo e estamos agora no modernismo com Fernando Pessoa. Já vimos o Fernando Pessoa épico, Fernando Pessoa lírico e 3 heterônimos de Fernando Pessoa. E continuaremos até chegarmos aos dias de hoje na literatura portuguesa e brasileira. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, divulgue o idioma nacional. Os mortos falam conosco em língua portuguesa. Quase toda semana nós conversamos, eu pelo menos converso. Camões fala comigo. Antero do Quental conversa comigo. Freud conversa comigo. Dialoga, conversamos. Ele nos fala em língua portuguesa. Mesmo Freud traduzido do alemão para o português. A língua constrói tudo. Divulgue o idioma nacional. E ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também, porque essas honras, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecê-los que os ter, que possuí-los sem os merecer. A minha pátria é a língua portuguesa.